Fala, torcida tricolor, tudo bem com vocês? Vamos aqui acompanhar as últimas notícias do São Paulo nesta segunda-feira agitada, ver o que a mídia vem falando aí do jogo que o São Paulo vai fazer amanhã contra o Alianza Lima. Para você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo, já se inscreve e deixa seu like aí, mas sem mais enrolações, bora pro vídeo. Do seu peixão para falar do seu tricolor. O São Paulo que tá vivendo duas situações distintas ali, né? Na Libertadores, ó, que tá aparecendo, ó, tá lá, líder do grupo, tal. Se ganhar amanhã, já joga amanhã, inclusive. Se ganhar, dependendo de alguns resultados, já pode classificar para a próxima fase. Aí a gente vira a página aqui e vai pro brasileiro, né? Coloca aqui, porque no brasileiro, o São Paulo tá em 10º colocado, tem 7 jogos e 6 empates. Tanto que eu chamei de empatricolor paulista. Por que tem essa situação tão diferente dos dois campeonatos, Caio? Eu acho que o empate não faz você saltar na tabela, né? A situação é boa nos dois. Mesmo tá na primeira página, vem jogando bem, mais de um mês de invencibilidade, nada de crise. Mas alguns resultados, falando de Campeonato Brasileiro, estão muito atrelados a desfalques, alguns jogadores que não podem jogar e que eu acho, sim, que no Campeonato Brasileiro o nível de enfrentamento é melhor do que o da Libertadores, principalmente nessa primeira fase, e outros em erros individuais. Por exemplo, se o Ferreirinha faz o gol de pênalti, talvez hoje o São Paulo estivesse com 11 pontos e ali em 7º lugar, perto do Ceará. Boa. Aspas fortes do Caioba. Brasileiro é mais difícil que a Libertadores. Na primeira fase, é. Vamos falar com o Felipe Cury agora. Felipe Cury, meu querido, já tá em Lima lá, bandeirinha do Peru lá em cima. Já traga as informações pra gente, por favor, meu querido. Fala, Frederico, Caioba, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui em Lima, capital do Peru. Essa aqui Plaza Miguel Grau, ali atrás tem o Palácio de Justiça. Essa aqui é a região central da cidade. São Paulo está hospedado nessa região, então uns 3 minutos mais ou menos aqui o hotel do São Paulo. Mais 5 minutos nessa conta você chega no estádio Alejandro Villanueva, onde o São Paulo enfrenta amanhã o Alianza Lima. Como a gente viu aí na tabela, uma vitória encaminha muito bem a classificação do São Paulo para a próxima fase da Libertadores. O elenco São Paulino chegou ontem à noite aqui trazendo 2 novidades. Arboleda recuperado de uma sobrecarga muscular, pode até ser titular nessa partida contra o Alianza Lima, e o Pablo Maia recuperado de uma lesão de ligamento no tornozelo. A expectativa de que ele voltasse só depois da parada para a Copa do Mundo de Clubes, se recuperou bem antes, está de volta, fica provavelmente como opção no banco de reservas, e o Arboleda pode até ser titular, a depender do último treino que o São Paulo realiza antes dessa partida. Esse treino será realizado no CT da seleção peruana, que também fica aqui próximo da região central da cidade. Tá certo, Fred? Um abração a todos por aí. Com o São Paulo, vamos lá com o Edu Afonso. Bora. Tomara que o São Paulo não perca mais nenhum pênalti, hein? Porque isso custou caro na Libertadores passada e tá custando também no Brasileiro, hein, Edu? Tudo bem, Bruno? Como é que você tá? Aqui Lima, Peru, são 9h41, 2 horas a menos. Perdeu nos últimos 5 pênaltis no tempo normal, 3. E isso custou só no Campeonato Brasileiro deste ano 4 pontos, caso, claro, os pênaltis tivessem sido convertidos e o São Paulo tivesse vencido as partidas. Mas brasileiro de lado, é hora de garantir vaga na Libertadores para a próxima fase. E amanhã tem o jogo com transmissão exclusiva dos canais ESPN contra o Alianza Lima. O São Paulo aqui jogou 2 vezes com a Aliança, ganhou as 2 em 2004, 2-1, em 2007, 1-0. Nunca perdeu, mas tropeçou esse ano. O único empate entre as 2 equipes aconteceu no Morumbis, quando o São Paulo vencia por 2-0. Se o São Paulo vencer e o Tadieres vencer o Libertad, o São Paulo já está classificado com 2 rodadas de antecipação. Então a chance é ótima para depois jogar com tranquilidade contra Libertad e Tadieres na última rodada em casa. Novidades do tricolor: Arboleda recuperado de sobrecarga na coxa, esse começa jogando, e Pablo Maia se contundiu em fevereiro, passou por uma cirurgia ligamentar, tornozelo direito de correção, e voltou 40 dias antes do previsto. Já falou com a TV São Paulo e a gente acompanha Pablo Maia, o grande nome que chegou aqui, pelo menos em termos de novidade, à capital peruana. Está retornando ao jogo logo na Libertadores. Estou muito feliz e que a gente possa trazer a vitória para casa. É muito importante a gente ir lá conseguir os 3 pontos e continuar somando para que a gente possa, né, na reta final, decidir os jogos no Morumbi. Bem, o Pablo Maia começa no banco, claro, vai ser utilizado em extrema necessidade. Mas o Lucas Moura, que começou no banco contra o Fortaleza, começa jogando e vai dar um up aí no time do São Paulo, que tem empatado muito nos últimos 12 jogos. Não perdeu, mas empatou demais. Ficaram de fora o Oscar, que deve voltar contra o Palmeiras no final de semana, e também o Caleri, que só volta no final do ano. O Alianza Lima perdeu com o gol do Cueva, que jogou no São Paulo pelo Campeonato Peruano, caiu para a 5ª colocação, mas vai ter um apoio maciço da sua torcida no jogo de amanhã,
amanhã, porque uma vitória do Aliança deixa o time também em ótimas condições de classificação para a próxima fase. São fora o Canteiro machucado e o Cepelini, que está suspenso. Gorosito tenta vencer pela primeira vez o Beldia e pela primeira vez o São Paulo como técnico. Bruno Maier. A bola parada e o pênalti, eles têm peso 18. Ou você põe a bola na casinha, ou tchau, velho. Então, quando o Caleri chuta a bola para fora do estádio contra o Sport e o Ferreirinha rola na mão do goleiro, e o pênalti, o Palmeiras passou por muito tempo, ainda passa com um fantasma das penalidades, decisões e tudo mais. O Corinthians foi assim, né? Exato. O São Paulo, se você for notar, pode pegar nesse recorte da era Zubeldia, o São Paulo contra o Botafogo na Libertadores morreu nos pênaltis com erros, com 3 pênaltis perdidos. Né? Um no tempo normal pelo Lucas e depois pelo Caleri e pelo Nestor. E nesse início de temporada tem tido essa situação. E, cara, não dá. Agora, eu sou... Para quem critica excesso de empates, entre a derrota e o empate, eu sempre vou pegar um ponto. Sempre vou pegar um ponto. Porque se o São Paulo perde do Fortaleza, o Fortaleza ultrapassa o São Paulo. Então, de empate em empate, invicto, o São Paulo está se segurando no 10º lugar. Né? Vai ser rebaixado se empatar todas. Não vai. Agora... Se empatar todas, vai. Empatar todas. Não, mas já fez 3 pontos, né? Se empatar, não é 38. Sim. Não é 38, certo? Mas, vai, levando em consideração que uma ou outra ele vai ganhar, a série de empates não te traga completamente para baixo. Isso é uma falácia. Né? Você vai fazer um ponto por jogo, um ponto por jogo. A questão que eu acho é que agora os empates não servem mais, já não servia contra o Fortaleza. E imagino que aos poucos, sobretudo com a volta do Oscar lá na frente, e não é do Lucas, eu vou fazer uma distinção grande, Lucas é uma coisa, Oscar é uma outra. Para quem joga em casa, o Oscar é muito mais importante. O São Paulo, em casa, começa a ter alguma possibilidade maior de ganhar jogos. Porque é muita limitação, Tino. E aí, assim, os meninos oscilam, eles já não jogaram tão bem nas 2 últimas partidas. O Lucas voltou muito fora de ritmo. E agora o São Paulo tem um jogo... Aliás, tem 2 jogos na semana, contra o Alianza Lima e contra o Palmeiras, em que empates são bem-vindos. Pode empatar mais uma vez, ou melhor, 2 vezes. Porque fica essa... Depois, dependendo da circunstância, quando você estiver em casa de novo, você vai precisar ganhar. Por enquanto, é isso que temos. E na sexta-feira, o iluminado Ferreirinha, ele perdeu 2 gols numa bola só, né? Ele perdeu cara a cara com o João Ricardo, sofreu o pênalti e perdeu o pênalti batendo de forma patética. O goleiro adiantou, teve invasão. Teve. O goleiro adiantou e teve invasão na cobrança. Né? Não teve? Meu Deus do céu. Teve, não teve? Meu Deus. Não teve ou não teve? Mas... que teve nada. Para então com não isso, teve. mas que choradeira. Mas... Então não teve. Não teve. Então não teve. Foi a maior invasão da história do futebol brasileiro. Não. A maior invasão foi a do Corinthians lá. Arnaldo. Maracanã. Teve ou não teve? É a minha pergunta. Não. Então tá bom. Então não teve, segundo o jogo que foi. Teve perda do pênalti, bateu mal, o pênalti acabou. Então pra beleza. quem gosta das coisas resolvidas em campo, não, isso é de uma incoerência. Eu não estou reclamando. Você não deixou acabar o comentário. Eu estou falando. Você não deixou acabar o comentário. Né? Eu estou dizendo que teve invasão, o goleiro adiantou, mas isso não absolve o Ferreirinha. O empate está na conta dele. Assunto e falar sobre Brenner, o atacante revelado pelo São Paulo, pode voltar ao tricolor por causa da lesão de Caleri. Você sabe, né? O Caleri passou por cirurgia de ligamento cruzado anterior e só volta no próximo ano. Até por isso existe uma especulação grande de que o São Paulo pode buscar um reforço para o setor e de que o Brenner, revelado no próprio São Paulo, seria uma boa oportunidade. Atleta que não vem conseguindo jogar na Udinese. Sua última partida no campeonato italiano foi em 19 de dezembro. Está indo para 5 meses sem entrar em campo. Depois desse jogo, ele ainda foi para o banco de reservas em mais 3 jogos. A partir de 20 de janeiro, nem sequer foi relacionado. Temporada bem discreta, de 11 jogos, 2 gols e 2 assistências. A Udinese havia comprado o Brenner por 10 milhões de euros.
Antes de gravar esse vídeo, perguntei ao presidente Júlio Casares se existe alguma opção, alguma oportunidade, alguma chance dessa negociação com o Brenner avançar. A resposta, abre aspas, nunca discutimos o nome dele. O foco hoje está no André Silva e também no Rian Francisco. Afirmação do presidente do São Paulo, André Silva, que tem conseguido marcar seus gols, e o Rian, que busca um pouquinho mais de espaço. Sobre o São Paulo, queria te atualizar sobre a dívida do tricolor, para quem o São Paulo ainda deve. Antes de trazer os números, só algumas observações importantes. São Paulo fechou a temporada de 2024 com a maior dívida da sua história, próxima de R$1 bilhão. O valor exato é de 968 milhões de reais, fruto de 5 resultados negativos nos últimos 6 anos. O acumulado de prejuízos causou ao São Paulo um resultado negativo de 704 milhões de reais nas últimas 6 temporadas. Só para você entender, o São Paulo gastou 704 milhões a mais do que arrecadou desde 2019. A dívida do São Paulo hoje é composta por 259 milhões em pendências com bancos, 219 milhões com tributos atrasados, 91 milhões de reais com contratações de atletas, 42 milhões e meio de reais em comissões, além de uma série de outras pendências. Queria listar os mais famosos dessa relação de credores que o tricolor tem. São Paulo deve para a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, 25 milhões e 400 mil. A dívida com o Daniel Alves é de 6 milhões e 700 mil. São Paulo ainda deve mais 2 milhões e 900 mil à ex-esposa do atleta, Adinorá Bastos. Importante contar que o São Paulo tem feito os pagamentos em dia ao Daniel Alves, mesmo no período em que ele esteve preso. Rogério Ceni ainda tem 1,5 milhão de reais a receber do tricolor. Eram 3 milhões e meio uma temporada atrás. São Paulo quitou 2 milhões na temporada passada. A boa notícia é que dívidas com Jusilei, Thiago Volpe e Vitor Bueno foram zeradas na temporada passada. Chegando no F360 para trazer informações do tricolor. Eduardo Afonso já em Lima, no Peru. Bom dia, amigo. Tudo bem, Abel? Como é que você tá? Muito bom dia. Aqui são 2 horas a menos, são 8h53 desta segunda-feira. Olha, você vai perceber pelos barulhos durante meu link que não deve nada ao trânsito de São Paulo. A gente está aqui num bairro que é o mais tradicional, onde está concentrado São Paulo, Miraflores, bairro este que mora, digamos assim, a elite peruana. A cidade buzina muito, gosta de um trânsito de buzinadas. Acho que é o temor de terremotos. Tivemos aqui recentemente 4 pequenos tremores entre março e abril, né? Tudo na casa dos 4.0, 4.1. Mas o pessoal já sai meio assustado de casa e mete a mão na buzina durante aí a sua passagem aqui pelas principais avenidas de Miraflores. E nós estamos aqui para falar de um São Paulo que chegou ontem à noite, chegou com algumas peças importantes voltando, as principais Arboleda e Pablo Maia. Mas o Pablo Maia, a gente tem que abrir aqui um parênteses para explicar que ele está fora há mais de 3 meses. Ele volta para compor banco de reservas. A condição física, embora boa para ser relacionado, não é a ideal para suportar um jogo que é tão decisivo de Libertadores contra o Alianza Lima amanhã às 5 da tarde, horário local, 7 da noite. Transmissão exclusiva dos canais ESPN. Quem não veio foi o Oscar. O Oscar ainda está na transição, provavelmente, se tudo der certo, para o clássico com o Palmeiras ou para a partida da semana que vem contra o Libertad. E o Lucas, claro que já jogou um pouquinho no empate contra o Fortaleza, está à disposição para começar a partida. Foi muito saudado pelo pequeno grupo de torcedores do São Paulo que estava aguardando a chegada da delegação. O São Paulo é líder, se ganhar vai a 10 pontos e praticamente garante a classificação, principalmente se houver um empate na outra partida entre Libertad e Tajeres. E aí a gente vai ter um São Paulo muito focado e com alguns reforços importantes em busca desta vitória. São Paulo que vem aí com uma série invicta grande, mas com muitos empates nesta série de 12 partidas sem perder, muitos empates principalmente no Campeonato Brasileiro. O time da casa, o Alianza Lima, que tem assim um poder de torcida muito grande, é um dos gigantes do futebol peruano, vai ter estádio cheio, está com 4 pontos, está sonhando com a classificação e entende o Gorosito, que é o técnico do Aliança, que esse jogo é fundamental para que isso aconteça. O time tem uma derrota, uma vitória e um empate, por isso os 4 pontos. E tem aquela dupla tradicional de ataque, né? Formada pelo Paulo Guerreiro e também pelo Barcos. Os dois devem começar a partida. No final de semana, a equipe caiu para a 5ª colocação no Campeonato Peruano, perdeu para o Cienciano
E o cara que fez o gol desta vitória do Cienciano é muito conhecido pelo torcedor de São Paulo. É o Christian Cueva, o Cueva que passou pelo tricolor e que ainda desfila seu futebol aqui nas terras peruanas, no seu país, e é um jogador que tem decidido algumas partidas a favor da sua equipe. Então é isso. Abel e companheiros, tem jogo amanhã, tem São Paulo se preparando, treina hoje à tarde aqui para finalizar essa preparação para a partida contra o Aliança Lima. Abel. Muito obrigado, Eduardo Afonso, ao vivo de Lima, trazendo as informações do tricolor. Como ele disse, amanhã Aliança Lima e São Paulo pela Libertadores da América. Vamos dar de forma, aos poucos vai readquirir, né? O São Paulo sente muita falta dele. Se não tiver o Lucas, o São Paulo não consegue ter, né, uma performance de nível, né, para brigar lá em cima, né? Você teve no jogo, Miller? Teve no jogo? Você acompanhou o jogo, né? Acompanhei. E como é que foi o Lucas, né? Dos minutos que ele jogou? Não, jogou bem, sim, tá dentro das possibilidades, jogou bem, tá? Mas entrar durante a partida é difícil, até entrar no jogo, na atmosfera do jogo, demora um pouco. Mas eu acredito que o São Paulo não fez uma boa partida, né? O Fortaleza, o Breno Lopes, no começo do jogo, perdeu um gol na cara do Rafael, né? Então, o São Paulo enfrentou um time de nível ontem, né? Então, acredito que o São Paulo precisa, no Campeonato Brasileiro, precisa despertar. Porque você sabe muito bem, né? Lá na frente, todos esses empates, derrotas em casa, vão fazer muita falta esses pontos lá na frente, né? Mas eu acho que, em relação ao pênalti, Ferreirinha, você quer pegar uma referência hoje? Porque é o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo vem correndo pra bola, dá uma chapada no canto forte. Pronto. Essa é uma escola boa. É falta de treinamento, gente? Sei lá, a gente acompanha. É falta de ser noção. Mas o treinador não tem que... O treinador não tem que chegar no vestiário. Meu filho, o pênalti não é assim que se bate. Simplicidade. Você sabe que um bate assim, aí outro também quer fazer a mesma coisa. E não é o mesmo talento. Agora, eu não tiraria jogador, eu não tiraria o Ferreirinha. Exatamente. Não é? Tava bem, pô. Tava bem no jogo. Não, mas talvez, Paulo, quem não estava bem foi o Lucas Ferreira. Paulo, mas o Zubeldia... Porque pegou um time mais experiente. O lateral não dava bote nele, mas esperava. O Zubeldia já disse, né, que o Ferreirinha tem uma dificuldade ainda física e tal. E o São Paulo tem um jogo importante pela Libertadores na terça-feira. Terça-feira, aliás, o São Paulo já está em Lima, no Peru, enfrenta o Alianza Lima. O São Paulo vai relativamente bem na Copa Libertadores da América, diferentemente no Brasileiro, mas esse São Paulo no Brasileiro preocupa. Agora, Maércio, Regiane, enfim, bancada, o São Paulo provavelmente pode ter à disposição o Oscar, o Arboleda e agora o Lucas. Aí é um São Paulo mais encorpado? Né? Aí muda, né? Aí deixa de ser um time comum. Porque o São Paulo sem esses jogadores é um time muito comum, muito comum. O São Paulo é um time comum, mas eu questiono um pouco essa confiança absoluta nos jogadores que foram e voltaram. Ou eles fazem ou ninguém faz. É errado. O diferente até porque os garotos da base deram uma resposta e a gente vai ver como o Zubeldia vai responder. Ele parece que não gosta muito dos garotos da base. Não gosta, ele foi meio que obrigado. Bom... Então é isso daí, galera. Pra você que é São Paulo de coração, que chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa seu like aí pra estar fortalecendo nosso canal de São Paulo aqui. Galera, como vocês viram aí, né, Nicola falou sobre Brenner aí. É um atacante que tá encostado lá na Udinese e foi sim especulado no São Paulo. O Júlio Casares falou que não, mas eu acredito que sim. O Nicola entrou em contato com o Júlio Casares, perguntou qual a possibilidade. Júlio Casares negou e falou que está focado em André Silva e Rian Francisco, que é os que estão respondendo aí. Eu acredito muito que sim, que o Brenner possa ter entrado no radar. O São Paulo possa ter tentado o empréstimo do atleta sim. Por quê? Um atleta que já tá lá, se eu não me engano, 5 meses sem jogar, cara. 5 meses sem jogar. E não tá sendo útil para o Udinese lá. A gente não sabe o porquê. Tá lá encostado, não tá entrando em campo, e se eu não me engano não tá nem ficando no banco de reserva, então é assim, né? Seria uma boa pro São Paulo? Seria uma boa. É oportunidade de mercado? É oportunidade de mercado. Se a Udinese aceitar um empréstimo, quem sabe, né? Quem sabe nós não possa ter o Brenner aí nesse meio da janela de ano aí, para estar fortalecendo mais ainda o nosso elenco aí, né? Esse garoto aí que é o nosso cria da base e quando tava na época de Fernando Diniz jogou muito bem, né? Mas vamos aqui agora também falar do próximo jogo do São Paulo, né? Contra o Alianza Lima e do jogo do São Paulo contra o Fortaleza, né? Cara, Ferreirinha teve tudo e mais um pouco para fazer
o seu sexto gol, né? Seu sexto gol ali. Primeiro, ele sofreu pênalti. Ele poderia ter definido logo. Tentou driblar o goleiro e sofreu um pênalti. Logo depois, ele pega a bola, bateu o pênalti, né? André Silva deixa, acredito que André Silva era quem deveria bater o pênalti. E ele vai lá e, na prática, recua a bola pro goleiro. Perdeu o pênalti? Perdeu. A grande questão é: bateu mal? Bateu. O goleiro do Fortaleza, ele não tava com o pé em cima da linha. Eu tô vendo muitos torcedores aí por raiva, né, dele ter perdido o pênalti, falando: ah, mas ele bateu mal. Mas isso não ausenta também o erro do goleiro do Fortaleza. E como não ausenta o erro dele. O VAR deveria ter revisado, sim, deveria ter olhado, deveria ter mandado voltar o pênalti. Foi um pênalti que o São Paulo foi prejudicado, sim, mais uma vez, e que o VAR se omitiu a olhar e a pedir para voltar. Acredito que se fosse com outros times aí, né, que não pode nem encostar, que já tá caindo que é pênalti, o VAR olharia rapidinho, mas como foi contra o São Paulo, o VAR ignorou, né? Sem contar que ainda teve invasão Mas vamos lá, né? O jogo é importante aí contra o Alianza Lima amanhã, né? Um jogo onde o São Paulo vai com força total, né? Vai com força máxima. E a grande novidade é Pablo Maia. Pablo Maia vai ser relacionado para esse jogo aí. Só que a condição física dele não tá boa ainda. E a provável formação que o São Paulo deve ir é com o seu quarteto ali de ataque, né? Acredito que o Zubeldia deva colocar o Matheus Alves ou o próprio Luciano. Matheus Alves que não fez uma partida boa contra o Fortaleza. A bola pipocando muito no pé dele. Eu já havia falado isso daqui outras vezes. Falando direto, Matheus Alves para mim é de uns que não tá no nível ainda de Rian Francisco e nem do próprio Ferreira. A bola tá pipocando muito no pé dele ali. É normal oscilação? É normal oscilação. Bota um pouquinho no banco ali, dá um pouquinho mais de chance para Rodriguinho. Testa o próprio Lucas como um meia central ali que tá voltando enquanto o Oscar não tá, em vez de tentar e apostar no Luciano como meia, que a gente sabe que não dá, né? É nisso que o Zubeldia peca. Galera, então é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!